Boa tarde, eu sou a Lídia Roseli, eu sou filha de Pataxó, por parte de pai, por parte de mãe sou filha de imigrantes italianos. E desde a época da Erundina, que eu venho lutando por moradia, sou mãe de 6 filhos, eu tenho 7 anos em situação de rua, eu fui contemplada, presta atenção, para quem saiu da favela agora pegou fogo, fica atento. Eu fui contemplada 2 vezes, viu, Denise? 2 vezes pela minha casa e minha vida. Eu tenho filho com deficiência, 8 cirurgias a minha filha tem, uma formação congênita. Eu também sou deficiente. Eu fui contemplada a primeira vez, erraram o nome da minha mãe. Eu não consegui meu apartamento quando eu entrei na Caixa Econômica. Passou 7 anos, eu não fui contemplada de novo. Aliás, eu fui contemplada, eu fui reclamar para a prefeitura o porquê que eu não me chamaram. Simplesmente mexeram no computador, mostraram para mim, você não está na lista. Eu falei, como não estou? Eu tenho testemunha que o meu nome estava lá, Aí, misteriosamente, eles me passaram para um terreno lá na Aricanduva, me jogaram para um terreno, eu na preferencial, eu passei mal, fiquei 10 dias internada por causa disso, porque eu dei testemunha. Infelizmente, eu não imprimir a cópia, porque não tinha tinta na impressora da pessoa que eu vi meu nome contemplado lá, CPF, todo mundo sabe que existe só um, entendeu? Era eu mesma. E a prefeitura não sabia responder para mim o porquê que eu fui do apartamento, eu fui jogada por um terreno. E hoje, faz 2 anos que eu entrei para fazer a merda da inscrição ali aqui no Poupa Tempo. Perguntei para a moça, para renda, qual renda? Para renda baixa. Olha, eu recebo lousa da minha filha. Então, a próxima fala da Vitória, vai começar o tempo agora, tá? Boa tarde. Eu sou a Vitória, eu sou de Taboão da Serra. Eu tenho 2 coisas para colocar, vou ser bem rápida. Primeiro, o Rodrigo falou do auxílio aluguel, né? Que ele tem que incluir conta de água, de luz e outras dívidas que vêm junto. Eu só queria lembrar, Rodrigo, que o auxílio é só R$400 e R$400 não dá para pagar um aluguel. Eu tenho um projeto, nós temos um projeto lá em Taboão e a gente tem várias famílias do auxílio aluguel. A prefeitura não ajuda a gente em nada, ela só empurra as famílias para lá. Ah, procura um movimento tal lá que eles vão inscrever vocês. Se as famílias reclamam pra gente que elas têm que tirar do bolso, muitas tiram R$200, R$300 para completar o aluguel porque os R$400 não pagam. Hoje em dia você não acha em lugar nenhum, nem na periferia, uma casa por R$400. Então era só isso que eu queria completar, porque eu acho que o Rodrigo esqueceu essa parte, para assim, até para a prefeitura mesmo rever esse valor. E falar também da fala do Tuca, que assim, eu me identifiquei muito. Eu tenho um filho especial, ele é autista. Meu filho hoje tem 21 anos, mas desde quando eu descobri que ele era autista, eu assim, cravei uma batalha. Para tudo que eu consegui para ele hoje, foi tudo na batalha. Nada o governo, nem o sistema não oferece. Até a escola, para ele estudar numa escola regular, que era um direito dele, eu tinha que brigar. Eu tive que ir na Defensoria Pública 2 vezes para garantir uma sala de aula e uma perua escolar para transportar o meu filho de casa, porque eles falavam que ele não era cadeirante, então ele podia andar. Mas eu não vou deixar meu filho autista andar sozinho numa cidade para ele se perder e depois nunca mais eu ver. E nem sempre a gente tem disponibilidade de levar e trazer. Então, assim, a fala dele, quando ele coloca deficiente, não é mobilidade, mas tem várias deficiências também que o sistema não atende. Não atende na educação de qualidade, né? O sistema não atende. Não atende no atendimento médico, numa terapia de qualidade. Uma terapia de qualidade com um autista hoje, ela custa mais de R$1.200.
Na época que eu passei, que eu tive essa terapia, que eu consegui através de um amigo, era R$600 por mês e eu não tinha condição de pagar. O marido desempregado e só eu trabalhava. Então tudo é difícil. Então quando se fala na deficiência, a gente tem que lembrar de todos. O visual, o auditivo, o cadeirante, o autista, o Down, todos eles têm dificuldade, porque o sistema não atende. E a defensoria, eu acho que tinha que fazer mais um trabalho, principalmente de direitos humanos, em cima disso aí, na deficiência no geral. Porque o CID do meu filho é o F48. Eu nem falo isso. Seu filho é o quê? Ele é especial. Qual o CID? Não lembro. Porque para mim o número não vai definir o que ele é. O que define o que ele é o que ele pode aprender e o que ele pode ser na vida. Por favor, então era mais isso. Obrigada, viu? Obrigada. O próximo é a Ruth Alonso. Bom, boa tarde a todos e a todas. Trabalho com mulheres em situação de violência e acho que eu queria só brevemente, né, no que dá para pontuar, eu dizer que isso, a portaria 131, né, de 2015, ela já estava suspensa desde o final da gestão Haddad. À época, a gente, né, questionava o acesso dessas mulheres que a gente atende nos centros de defesa, nos centros de referência de mulheres, né, à política de habitação, e em algum momento surgiu de que quem é que ia pagar essa prestação habitacional para as mulheres. Né? Naquela época a gente tinha a Secretaria de Política para as Mulheres, então talvez seria essa secretaria específica, que não tinha também, né, muitos recursos. E aí a gente começou a ter esse entrave no acesso de mulheres. Por fim, a gente já não conseguiu mais nem que nenhuma mulher acessasse. Né? E aí acho que agora, quando vem a suspensão, né, e essa nova proposta, o quanto de forma muito colateral, assim, né, muito en passant, a gente vê a situação de mulheres, né, mas muito en passant, e não entende que moradia é uma política de enfrentamento à violência doméstica, à violência contra as mulheres. Incansavelmente a gente escuta as mulheres dizendo pra gente que elas não saem de casa, elas permanecem numa relação, né, de violência agressiva, com risco de morte, porque elas querem dar um teto para os filhos dela, como se isso poupasse os filhos e ela mesma de qualquer violência, né? Porque elas fazem referência a quê? Se eu sair de casa, eu vou para a rua, né? E é como se a rua fosse um lugar mais perigoso, mais violento, né, para elas. E aí, uma outra questão em relação a quando as mulheres, para sair, para preservarem a vida, elas vão para um centro, para um abrigo sigiloso, não existe uma política de habitação para as mulheres que precisaram desses serviços. E elas ficam, ou durante todo o tempo que elas podem ficar, por exemplo, 6 meses, lá, e saem de lá para a casa do agressor, porque elas não têm alternativa habitacional, né? Ou elas acabam se virando, mas de uma forma muito precária também, e que não é, né, uma prestação habitacional. E, como a gente falou já essa manhã, ter uma casa, né, ter uma habitação, você também consegue concretizar outros direitos. Então é a questão da acessibilidade, não é só, né, essa acessibilidade, mas acessibilidade a direitos. Então, de propostas também que levem em conta essas mulheres que foram abrigadas em abrigos sigilosos pelo risco de morte. Mas agora a gente está, né, numa discussão toda de que onde ficam, quem é que paga, né, por isso. E eu acho que é importante, que a gente gostaria de saber, né, como, né, essas mulheres vão acessar a política de habitação, imaginando que a política de habitação adequada e responsável, ela poderia estar reduzindo índices de feminicídio, né, reduzindo índices de violência contra as mulheres. Então, assim, e quem é que vai pagar? Né? Por conta de serem as mulheres em situação de violência, tem que ser uma secretaria específica, a gente está falando da mesma questão, da prestação de habitação. Né? Então, obrigada. Obrigada. O próximo inscrito é o Eduardo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Me apresentar para o secretário, eu sou Eduardo Roberto Peltran, presidente de uma entidade, Casa Irmã de Nazaré. Ela é uma entidade kardecista, tá? Nós trabalhamos para educação à família. São 2 projetos, habitação e educação da família.
Então nós separamos a família em grupos, aqueles grupos que são registrados, são diaristas, outros que não são registrados, nós fazemos a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É ensinar algum ofício, tá? Que nós possamos, assim, ensinar a fazer um pão, fazer uma oficina de costura, o marido ingressar a uma profissionalização de pedreiro, de mecânico, assim que você possa sustentar essa família. Isso está na portaria 464, tá? Do Ministério das Cidades, que era anterior, tá? Isso está previsto na portaria. Se nós aprofundarmos, o trabalho da entidade é esse, tá? Custa isso? Bastante. Dá trabalho? Dá trabalho, tá? Agora eu gostaria de pedir ao secretário uma união dos 3 poderes, tá? Federal, estadual, municipal. Nós temos muita dificuldade de implantar esse trabalho. Por que essa dificuldade? A morosidade dentro de uma prefeitura, uma certificação do Estado, que nós temos que ter, né? E toda a burocracia que tem também no federal. Porque você tem que fazer as adequações, você tem que pedir cotas, você tem que esperar todo o trâmite disso, que às vezes demora 6 meses, 1 ano. Tá? Nós ingressamos com o projeto Boa Esperança, a dona Olga me lembrou muito isso, né? Essa licitação foi feita em 2015 e depois teve acessibilidade, teve modificações, estávamos com o projeto pronto, gastamos muito para fazer o projeto, pagando arquiteto, que não cai do céu, voluntário é muito difícil. O que acontece? Aí vem um, modifica, fez um arruamento, tá? Aí eu tinha 3 torres, caiu para 2. Aí eu apresentei as 2 torres. Eduardo, por favor, encerrando. Tá. Caiu para uma torre, tá? Uma. E como existe uma lei, quando você perde embaixo, você pode subir, nós chegamos a 216 unidades. E conseguimos introduzir dentro da prefeitura. Todas adaptáveis e todas com acessibilidade. Tá? Então, eu só gostaria de fazer uma pergunta ao secretário. Por que as construtoras PPP fazem um apartamento tão pequeno sem acessibilidade? E nós fazemos com acessibilidade. Tá? Muito obrigado. O próximo inscrito é o Rodrigo. É o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, a pessoa do Rodrigo. Tá bom, só perguntei para saber os pontos que dá tempo de abordar. Tá, só para me apresentar para o secretário, não sei se ele estava aqui, sou Rodrigo, sou do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é uma entidade nacional que defende, que atua na defesa do direito urbanístico a partir da ótica do direito à cidade e do direito à moradia. E a gente recebeu o convite da Defensoria para vir hoje debater um pouco tanto a situação mais geral da política habitacional, no contexto que a gente vive hoje, mas também da minuta de decreto, né, que está colocado em relação às demandas, enfim, critérios de priorização, etc. E aí eu queria apontar só bem objetivamente alguns pontos que me preocupou um pouco na relação a partir da proposta, a questão da modificação, da impossibilidade agora de renovação do auxílio, no caso do auxílio aluguel, daquele que é para permanente, que está esperando a demanda permanente, que é de 5 anos, e também do de 1 ano, de 12 meses, daquele que antes era permitido, e aí esse decreto agora vai deixar... Bom, não tem essa possibilidade no decreto, ele é silente em relação a isso, no mínimo.
decreto só mexeu numa questão específica. Bom, mesmo que não tenha mexido, que essa fosse a situação anterior, embora a portaria anterior já tivesse colocando a possibilidade de renovação, essa atual, essa minuta não traz essa possibilidade. Como a administração pública se rege pelo princípio da legalidade, seria interessante para vocês no futuro, para não gerar um pepino para vocês, depois que vocês não possam lidar, que essa possibilidade seja prevista legalmente nesse decreto também. Porque depois vocês vão ter que lidar com uma situação fática de muitas pessoas que um ano depois não vão ter saindo ainda da situação de extrema vulnerabilidade, por exemplo, que a demanda temporária coloca. Como a gente estava falando um pouco antes aqui, situações de mulheres, por exemplo, em situação de violência doméstica, ou LGBTs que são expulsos de casa, também por conta de violência, etc., em um ano muitas vezes não vão resolver ou minimamente minorar a sua situação de extrema vulnerabilidade. Então, por isso, é importante que isso seja bem pensado, bem equacionado, para não gerar um problema que depois a administração pública não conseguirá resolver. E aí, uma coisa que eu acredito que talvez seja uma tecnia é em relação às 3 possibilidades de demanda temporária, que eram os 2 primeiros tipos, que é sou péssimo com termos e com nomes, mas que é o de mais longo prazo, o de prazo mais curto, e aí o auxílio que é para mudança, para transporte. São 3 que estão previstos no mesmo artigo. E o parágrafo único expressamente proíbe o acúmulo deles. Mas, na verdade, eu acredito que seja entre os 2 primeiros, que se destinam a objetivos diferentes, enquanto o auxílio mudança, de alguma maneira, precisa, muitas vezes, ser acumulado com algum dos outros 2. Então, talvez constituir um artigo específico para o auxílio mudança talvez seja mais interessante do que permanecer da maneira como está agora. E aí também algumas questões, várias outras questões, inclusive acho que é importante frisar que essa audiência pública é um espaço muito bom de diálogo, mas talvez seja uma questão de talvez ampliar esse espaço de diálogo sobre esse decreto e outras coisas. Tem vários outros pontos que podem ser colocados, mas por fim também colocar dentre as situações de extrema vulnerabilidade, tem a questão do idoso, da mulher em situação de violência doméstica, do jovem, da criança, do adolescente, no caso está colocado como menor desinstitucionalizado, mas da criança e do adolescente. Também, além dessas situações, também deveria ser, de pessoas com deficiência física, também deveria ser importante inserir pessoas LGBTs em situação de risco por conta da sua orientação sexual, que muitas vezes são espancados, violentados, postos para fora de casa, expulsos de casa, e que hoje quem está abrangendo principalmente são iniciativas da sociedade civil, que muitas vezes nem conseguem se sustentar, como é o caso da Casa 1, que está fechando por não ter recursos, enfim, não conseguir manter o objeto que ela tem tentado trabalhar. Então é importante isso estar, de alguma maneira, inserido na política habitacional, nesse atendimento às situações de extrema vulnerabilidade. Bom, era isso. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Chegou bem assim, finalizamos 20 segundos. Bem, o Rodrigo era o último IBDU, né? Era o último inscrito por hora, então a gente vai agora fazer como o secretário propôs, né? Agora sim a gente dá o tempo de fala para ele, para falar sobre as disposições. E só esclarecendo, a gente fez a mesa anterior, né, debatendo a portaria 131 e a 439, né, a da inscrição dos critérios de seleção, com base numa minuta que a Secretaria de Habitação apresentou agora no final de abril, mais ou menos foi em abril, como a última versão do que seria esse decreto municipal, né, do decreto do Executivo, que alteraria essas 2 portarias. Então, hoje, inclusive, até algumas pessoas falaram mais cedo e quiseram saber como que a Secretaria de Habitação, como que internamente essa minuta, se ela já estaria concluída ou se existe ainda um trabalho e se isso vai ser aberto para discussão com a sociedade. Então, eu gostaria até de incluir isso como um questionamento também para o senhor. Bom, obrigado. É importante a informação da defensora, porque isso responde, inclusive, o que o Rodrigo colocou. Veja, a portaria que está em vigor,
a antiga, não é essa da minuta nova. A minuta já disse tudo, é uma minuta que ainda não terminou os estudos dela, tá certo? O que houve foi uma alteração em 2 parágrafos da minuta que está em vigência, da portaria que está em vigência, que é a questão do aluguel, do auxílio aluguel por vulnerabilidade, né, que foi excluída da atual portaria, e a inclusão, né, de um novo artigo onde possibilita a prefeitura pagar o auxílio aluguel que não constava antes na portaria para famílias que sejam removidas de área de risco consolidada, desde que seja área pública, receber o auxílio aluguel até atendimento definitivo habitacional. Ou seja, da mesma portaria que passa a impressão que está tirando um direito subjetivo, e depois eu vou explicar por que ele é subjetivo, garante um direito objetivo, né? Que é, por exemplo, atender famílias que vêm sendo removidas de área de risco R4, que aí tem que ser removida por uma questão objetiva, que é o risco de vida que essas pessoas sofrem em permanecer naquele local, estar incluindo elas na possibilidade de receber o auxílio aluguel até atendimento habitacional definitivo. Antes só poderia ser atendidas nos 12 mais 12, né? E aí não teria condições de continuar sendo atendendo. A gente fez esta correção. Mas antes de falar especificamente sobre a portaria 131, só para responder algumas questões aqui, primeiro para essa simpatia que é a dona Olga, né? Dizer assim, dona Olga, eu compactuo da mesma angústia que a senhora, né? E aí cabe a mim, na condição de secretário, ao Dudu de secretário adjunto, ao amigo da Secretaria de Direitos Humanos, entre discutir o mundo ideal que nós gostaríamos, ver o que eu posso melhorar no mundo real. E o mundo real brasileiro, em especial relacionado à questão da habitação, ele é altamente cruel. Ele é altamente cruel porque a demanda reprimida que você tem por habitação no Brasil, em especial na cidade de São Paulo, nos impede de poder ter um planejamento mais justo no que diz respeito a estabelecer políticas específicas de atendimento habitacional, que vai desde a questão de você não conseguir dar resposta às demandas. Então, o que você tem no Brasil hoje? E aí, é uma situação exclusiva não só de São Paulo, é uma situação real do Brasil. Desde o lançamento do Minha Casa Minha Vida em 2009, nenhum ente federativo, seja estadual ou municipal, pensou política específica, inclusive com o seu orçamento, para dar respostas aos problemas de moradia nas suas cidades. Então, desde 2009, todo mundo tem majoritariamente como prioridade absoluta para implantar unidades habitacionais no Brasil ou na sua cidade, o Minha Casa Minha Vida. Para atender a população de situação de vulnerabilidade, em especial o que o Minha Casa Minha Vida chama de faixa 1, né? Os recursos são 90% do governo federal e da Caixa Econômica Federal. Então, tudo que se produziu de habitação popular, salvo raríssimas exceções, na cidade ou no estado de São Paulo, é dentro do Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu com Minha Casa Minha Vida a partir de 2018? Já nos meados de 2016, 2017, ele vem minguando. No ano de 2019, ele literalmente deixou de existir. Por quê? Porque o governo federal não assinou nenhuma autorização para início de qualquer nova obra do Minha Casa Minha Vida faixa 1. E os estados e as prefeituras não se prepararam para pensar uma alternativa habitacional para o Minha Casa Minha Vida. Agora que se começa a construir novas ideias. São Paulo lança há pouco a PPP da habitação, que é mais um programa habitacional. Ele não veio para substituir o Minha Casa Minha Vida, ele não atende de forma efetiva a população que está enquadrada no antigo faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? Não atende aqueles que estão enquadrados dentro da situação do Minha Casa Minha Vida FDS, que são das entidades que também tinham um papel importante no sentido de produzir unidade habitacional. Porém, os critérios do Minha Casa Minha Vida, de uma certa forma, buscavam respeitar alguns dos itens que vocês falaram aqui. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, você obrigatoriamente tem que ter um percentual destinado exclusivamente aos idosos. Você tem que ter um percentual destinado exclusivamente aos deficientes, né?
A prioridade do Minha Casa Minha Vida, do ponto de vista de hierarquia, pronto, já que eu não consegui falar hierarquização, leva em consideração a questão de priorizar a mãe chefe de família, a mãe é rimo de família. Ou seja, a mulher solteira ou a mulher separada que tem filho, quando do processo de classificação para escolher as famílias que vão ter direito à unidade, ela leva vantagem em relação, por exemplo, uma família constituída, entre o homem, mulher e os filhos, na construção do Minha Casa Minha Vida. Qual que é o problema? A demanda é infinitamente maior do que a quantidade de unidades que foi produzida. Então, por mais que você tenha um percentual para atender o idoso, por mais que você tenha um percentual para atender a mãe chefe de família, a quantidade de gente que está na fila passa a literal impressão, ligeira impressão, e é verdadeira essa impressão, mais que impressão, é uma constatação que nós estamos atendendo muito pouco os idosos, por exemplo, mas muito pouco, né? Só teve alguns programas específicos na cidade de São Paulo e no estado, mas que também não avançaram, que é o Vila do Idoso e, no caso do estado, a Vila Dignidade, né, que também era um programa dirigido exclusivamente à população idosa, e que eu acho, né, e a gente volta a trazer de novo esse debate à tona para a questão habitacional, que os governos têm que fazer essa discussão, até porque o nosso grande desafio agora, mais do que dar resposta às demandas que nós temos na cidade, é encontrar novas alternativas para solucionar a grande pressão habitacional que a cidade de São Paulo tem. O que aconteceu na Ponte do Jaguaré nesse final de semana, na sexta-feira, não é necessariamente uma fatalidade. É uma tragédia anunciada na cidade de São Paulo há anos, porque igual a Ponte do Jaguaré, você tem infinitos outros lugares ocupados completamente de formas inadequadas, de formas não só irregulares, literalmente inadequadas. Eu estive visitando semana passada, por exemplo, uma das favelas mais famosas de São Paulo, que é a favela do Paraisópolis, né? E eu fui conhecer uma realidade das famílias que vivem sob o córrego, que eu estou tentando aqui resgatar o nome dele, eu me lembro o nome dele em breve. Isso, perfeito, o córrego Antonico. E eu confesso a vocês, eu nasci num bairro muito pobre de São Paulo. Quem é que é da Zona Sul de São Paulo? Tem alguém da Zona Sul? Da região do Campo Limpo. Senhora, eu nasci no Jardim Maria Sampaio, né? Que é um bairro no extremo sul, no fundão do Campo Limpo. Onde eu nasci, quando criança, não tinha asfalto na rua de casa, não tinha iluminação, não tinha água encanada, não tinha esgoto encanado, não tinha água. A gente vivia numa ação extremamente precária. Eu fui visitar quem mora na Paraisópolis, no Córrego do Antonico. Eu me senti, há 40 anos atrás, uma pessoa privilegiada. As pessoas ainda hoje, em pleno século XXI, moram literalmente abaixo do córrego, não é que é acima. Eu tenho família abaixo do córrego e tenho família no nível do córrego. Basta uma garoa para aquelas pessoas ter suas casas invadidas com água de esgoto. Nós estamos falando de um córrego que não tem o mínimo de tratamento. E para você remover aquelas famílias, a prefeitura tem que fazer hoje um gasto financeiro de 150 milhões de reais para fazer a obra de reurbanização e de canalização do córrego e derrubar 1.200 casas que foram construídas sobre o córrego e casas de alvenaria. Eu não estou falando de barracos, eu estou falando de casas construídas com tijolo, casas que têm inclusive 2, 3 andares. E se eu começar a obra, eu não posso parar, porque se eu parar, invadem lá de novo. Então a realidade de alguns bairros da cidade de São Paulo ainda é muito cruel. A cidade de São Paulo, diferente de outros municípios do Brasil, não necessita só de construção de unidade habitacional. Nós temos que ter uma efetiva política de urbanização de favelas, né? De desocupação de prédios no centro da cidade, onde as pessoas vivem em situação de alto risco. O que aconteceu no Largo do Paissandu não é para ninguém aqui uma novidade, para quem conhece ou conhecia a realidade das ocupações no centro. É verdade que elas melhoraram bastante, inclusive com ações positivas de quem ocupa os prédios, a gente reconhece isso, né, os movimentos que estavam ou que estão ocupando esses prédios após a tragédia do Paissandu tomaram medidas de mitigação de risco
que melhoraram bastante a continuidade deles dentro desse espaço, mas ainda são espaços que trazem perigo. Então é esse o desafio de São Paulo. Então, quando São Paulo vai discutir habitação, a gente discute habitação muito mais além da ótica dos direitos e garantias que nós temos que ter para determinados segmentos que é extremamente legítimos. Mas os desafios que nós temos são imensos. E aí, o que nós estamos tentando fazer hoje na Secretaria da Habitação é, primeiro, terminar as obras que foram iniciadas no passado, que é outro grande problema também da Prefeitura de São Paulo. Eu tenho obra de habitação que está para ser finalizada desde 2008, que até hoje não terminou. Eu tenho gente no auxílio aluguel desde 2007, recebendo auxílio aluguel, esperando uma unidade habitacional definitiva. Tem obra do PAC, que foi lançado aqui em 2011, em 2013, que não recebe dinheiro do governo federal há mais de 5 anos, e só não pararam porque a Prefeitura, com muita dificuldade, vem colocando recursos nessas obras, mas elas demoram para terminar, consequentemente eu demoro para tirar a família do auxílio aluguel, consequentemente eu demoro, inclusive, para poder ofertar para outras famílias, ou para alguns segmentos da sociedade, alguns setores da sociedade, a possibilidade também de receber o auxílio aluguel. Aí, para falar especificamente da questão do auxílio aluguel, é uma questão de estilo. Estar no papel algo que eu não vou cumprir, eu prefiro que não esteja no papel, porque eu odeio vender para as pessoas esperança para colher ilusão. Primeiro, questão do auxílio aluguel para a população de vulnerabilidade social. Ela não tinha que estar na portaria da habitação. Não é papel da Secretaria da Habitação como fim produzir política para a população de vulnerabilidade social. Isso, a política tem que ser feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Assistência Social. A função da Secretaria Municipal de Habitação principal é produzir unidade habitacional para atender esta demanda. Porque quando eu deixo de colocar recursos na construção habitacional e faço uma política assistencialista, sem o mínimo de controle, sem o mínimo de supervisão, como é o auxílio aluguel hoje, eu estou gastando quase 140 milhões por ano com auxílio aluguel, sem ter certeza absoluta de que quem recebe tem a legitimidade para receber, e deixo de produzir mais de 5 mil unidades habitacionais por ano para atender, inclusive, essas pessoas. Então, o que nós estamos fazendo? O auxílio aluguel está parado desde 2016 com o seguinte argumento: é possível atender com vulnerabilidade social desde que tenha capacidade orçamentária. Qual que é a resposta da Prefeitura para todo mundo que entrava com pedido de auxílio aluguel pelo item de vulnerabilidade social? Os assistentes sociais definiriam o pedido, porém o secretário negava porque não tinha dotação orçamentária. Isso vem acontecendo desde 2015. Eu assumi a secretaria há 50 dias. Quando eu detectei isso, e também, além de ter detectado isso, quero e trouxe este debate para cá, e estamos fazendo esse debate com os setores ligados aos movimentos de moradia, com o governo, veja só, se eu preciso diminuir o número de atendimento no auxílio aluguel, eu só consigo diminuir entregando unidades habitacionais, ou fazendo cumprir a portaria, porque a portaria fala que o auxílio aluguel tem que ter um cadastramento anual. Sabe quantas vezes teve recadastramento do auxílio aluguel em São Paulo? Nunca. Tem gente que recebe auxílio aluguel desde 2007. É possível que ele tenha direito de receber. Agora, será que ele não melhorou de vida de 2007 para cá? Ou, por exemplo, ele mudou de São Paulo, ele não mora mais aqui e continua recebendo o auxílio aluguel? Porque nunca foi feito um recadastramento na Prefeitura de São Paulo relativo ao auxílio aluguel. Será que ele voltou com o documento apresentando de que ele usa o recurso para pagar o aluguel? Porque aí é importante também dizer, auxílio aluguel não é bolsa aluguel. O auxílio aluguel não é para pagar o aluguel, é para complementar a renda da pessoa no pagamento do aluguel. Ele não tem e não foi criado com a responsabilidade de cobrir a totalidade do aluguel daquela família. É uma ferramenta que foi criada para que a família pudesse ter, por parte do município, uma complementação no pagamento do seu aluguel, na eventualidade dela ter passado por algumas situações. Quais são as principais? Quando da sua criação? O caso de uma remoção por emergência ou por risco, por calamidade,
ou por uma intervenção urbana para a construção de unidade habitacional. E aí ela classificava o tempo. Aquele que tinha sido removido de uma área, entrou no auxílio aluguel, ele só vai deixar de receber o auxílio aluguel quando ele receber a unidade habitacional dele, desde que ele continue cumprindo os requisitos da portaria. Tá, para concluir. Então, o fato dele ter sido removido, ou dele ter saído de uma área de risco, não dá a ele o direito de receber o auxílio aluguel de forma ininterrupta, porque a portaria estabelece os critérios para esse recebimento. E é esses critérios que nunca foram aferidos pela prefeitura. Isso faz com que a gente gaste, em média, 12 milhões por mês só para o pagamento de auxílio aluguel. Porque nós não estamos querendo. Se a fila andasse, Nós não estamos querendo tirar direito de ninguém. Nós só estamos querendo fazer com que o dinheiro do auxílio aluguel sirva de fato para quem precisa do auxílio aluguel. Porque se eu tivesse mais recursos, eu poderia incluir outros setores para receber o auxílio aluguel. Se eu não tenho mais recursos, não adianta eu ficar dizendo que tal pessoa tem direito desde que eu tenha recurso. Tal pessoa tem direito desde que eu tenha recurso. O que nós estamos fazendo é criando a possibilidade de um debate sério, de uma nova demanda. Por exemplo, a questão da política habitacional para as mulheres vítimas de violência é um debate super interessante. Acho muito legal. Porém, precisamos construir a forma, porque a pessoa que é vítima de violência, no primeiro momento, quando ela deixa a residência para ter segurança que o seu parceiro não irá lhe agredir mais, ela precisa ir como vai para uma casa-abrigo, tá certo? Ou de endereço sigiloso, para que ela possa ter a garantia de que não vai ser vítima de violência novamente. Entre você ter uma política imediata, que é o caso da casa-abrigo, para quem está sendo ameaçada, e habitação para mulher vítima de violência, são duas coisas distintas. São duas coisas completamente distintas. Acho super legal a ideia da gente estabelecer normas e regras em que você possa criar hierarquias para as mulheres vítimas de violência nos critérios de seleção habitacional como algo muito positivo. Não tem nenhuma dificuldade em a gente discutir e tem-se, inclusive, no plano municipal de habitação que está em discussão na Câmara Municipal. Mas até para concluir, eu sei que é evidente que tem divergências em relação à nossa posição, as divergências elas são legítimas, a gente precisa praticar mais entre nós a tolerância, isso significa respeitar as diferenças e as divergências, tá certo? Nós estamos dispostos e abertos ao diálogo sempre, né? Por isso, inclusive, que estou aqui, né? Sei que os demais secretários que foram convidados não vieram por outras agendas, mas eu, mesmo tendo ficado sabendo, quase que meio que em cima, porque foi na segunda-feira de manhã que minha secretária me informou, eu pedi para derrubar uma parte da minha agenda para poder participar, porque todo debate onde discute novas alternativas para a habitação, nesse momento, é fundamental, porém, nós estamos buscando trabalhar na Secretaria com muita transparência. E o auxílio aluguel hoje é um problema da Secretaria Municipal de Habitação, porque ele consome um recurso que seria fundamental e estratégico para a construção e para a produção de novas unidades habitacionais. E esse recurso, se ele vai me consumir, eu tenho que ter certeza absoluta que ele está sendo consumido de forma justa e correta. E aí vem o debate de quem é que deve criar políticas de apoio e de proteção social. É a Secretaria Municipal de Habitação? Essa tem que ser uma tarefa principal dela? Pode até se discutir de ser um braço auxiliar, mas não é essa a tarefa principal dela. Não pode ser. O papel dela, principal, é produzir unidade habitacional para todos esses setores que necessitam de amparo, de emprego, de moradia, de segurança, de saúde e de habitação. As políticas de proteção têm que estar, na minha opinião, vinculadas diretamente à Secretaria da Assistência Social. Eu sou contra o auxílio aluguel para a população de situação de vulnerabilidade social? Não, não sou contra, sou a favor. Só acho que quem tem que cumprir essa função não é a Secretaria da Habitação. Tem que se discutir com o ente municipal e estadual, que tem uma ação específica de atuação, no sentido de criar a rede de proteção, que ele tenha, dentro da sua estrutura orçamentária, dentro da sua estrutura física e profissional, capacidade de produzir isso. Porque eu, inclusive, tenho dificuldade de fiscalização. Veja vocês, eu agora que vou fazer o recadastramento, depois de 12 anos, vai ser feito o primeiro recadastramento para verificar se as famílias que estão recebendo de forma correta. No mais, só para terminar, eu quero dizer que casos específicos, como o da dona
Dona Luísa, e também da Índia Roseli, né, que depois conversassem aqui com o Juscelino, que é meu assessor de imprensa, ou com o próprio Dudu, para marcar para a gente verificar na secretaria, porque aí eu preciso ir atrás dos documentos, eu preciso saber qual é o projeto, ou seja, eu não tenho nenhuma dificuldade de ir atrás para verificar por que não foi atendido ou qual o problema que está acontecendo, mas eu preciso de mais detalhes, levantar o processo lá na secretaria, mas nós estamos à disposição para levantar isso em relação ao seu Claudio Honor, né? Eu acho que a resposta que eu dou para o senhor, eu acho que eu acabei de dar, o senhor não tem direito ao seu aluguel. Não. A Defensoria questiona a SEAB por que eu não posso me inscrever. Então, veja, se inscrever para se tem demanda ou não tem, a Coab não pode deixar de me inscrever. É se inscrever para auxílio aluguel ou para unidade habitacional? Para locação social. Para locação social, moradia. Tá. Existe. A Defensoria questiona a Coab simplesmente ignora, não responde. Eu vou na Defensoria, a Defensoria fala que não pode fazer nada, que tem que esperar. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou marcar para o senhor na secretaria, o senhor vai falar com o nosso diretor do Departamento Social, responsável pelo cadastro, e eu faço questão de participar e estar junto com o senhor nessa reunião, tá bom? Uma coisa que o senhor não sabe, na própria Coab, quando a gente vai se inscrever, eles tratam a gente como se não fosse nada, diz que não tem demanda para esse programa, vai na Defensoria Pública. Eu nem posso falar isso daí para você, mas vai na Defensoria Pública procurar um direito seu. Eu só estou querendo me inscrever. Pode demorar 10 anos, 20 anos, mas eu tenho o direito de me inscrever. Simplesmente a Coab me corta esse direito. E não responde à Defensoria. Eu fico sendo jogado de lá para cá, daqui para lá. Vamos tentar resolver isso, tá bom? Tudo bem.